Nesses animes, tudo parece fazer sentido, até você perceber que foi enganado. Fala, seus ota! Como é que vocês estão? Bom? Eu sou o Linho e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre aqueles animes que parecem simples no começo, mas escondem uma verdade completamente diferente. E quando o plot vem, já é tarde demais. São os animes que vão fazer a sua cabeça explodir. Ó, já alerto aqui que vai ter spoiler, mas calma que eu já pensei em tudo. Quando eu for falar o plot de algum anime, eu vou deixar um alerta de spoiler. Aí nele vai estar certinho para qual momento do vídeo você tem que pular para não pegar o spoiler do anime. Fechou? Então, bora pro vídeo. Mas claro, depois da vinheta. Começando por The Promised Neverland. A história se passa em orfanato, onde as crianças são felizes e vivem em paz como uma grande família, só esperando o dia de serem adotadas. Ó, imagina um lugar perfeito, um lugar vasto, rodeado pela natureza, a grama é verde, o céu é azul, tem uma empregada atenciosa e amorosa que está sempre cuidando de tudo. Só que tem um detalhe. Por algum motivo, as crianças que já foram adotadas nunca mais mandam notícias para aquelas crianças que ficaram no orfanato. Logo, ninguém sabe o que realmente acontece depois que se é adotado. Quanto mais você assiste esse anime, mais você sente que tem alguma coisa errada ali. A começar pelo fato de cada criança ter um número tatuado em seu pescoço. E ó, se você quiser assistir sem saber de nada, esse é o momento de pular para o próximo anime. Porque o que vem agora muda tudo. A verdade é que as crianças não estão sendo adotadas, elas estão sendo entregues. O orfanato inteiro é uma grande fazenda. Tá, mas fazenda do que, Linho? De boi? De vaca? De galinha? Não, meu caro amigo Ota, você não entendeu. É uma fazenda de crianças. Elas são gado. As crianças estão sendo criadas como alimentos para demônios. E a pior parte, sabe aquela empregada amorosa, atenciosa, que era como se fosse uma mãe? Então, ela sempre soube de tudo. Afinal, cuidar para que as crianças cresçam fortes e saudáveis até o dia do seu abate é o trabalho dela. A história se desenrola quando a nossa protagonista, a Emma, descobre a verdade. E junto com as outras crianças do orfanato, elas traçam um plano ousado para saírem dali. Mas nessa altura, já não existe mais lugar seguro. É só um jogo de sobrevivência, onde qualquer erro pode ser o fim. Nosso próximo anime é Charlotte. A história acompanha nosso prota, Otosaka Yu. Ele é um estudante que tem um poder peculiar. Ele pode entrar na mente das pessoas e controlar o corpo delas, só que por apenas 5 segundos. Olhando assim você pensa, mas que merda, hein? Mas ele sabe bem como usar esse poder. Como por exemplo, ele consegue as respostas de todas as suas provas da escola. Mas tudo acaba quando a nossa heroína, Tomori Nao, pega o boneco no pulo. Ela convence ele a se transferir para a academia Hoshinome e a entrar no conselho estudantil. Na verdade, essa academia é uma instituição secreta para adolescentes que possuem poderes sobrenaturais. E o conselho estudantil são os responsáveis por localizar aqueles que abusam do seu poder. Tudo parece certo, o anime vai se desenrolando de uma maneira divertida, até que você descobre algumas verdades. Ó, se você não quer saber de mais nada, esse é o momento de pular, porque daqui pra frente não é mais o mesmo anime. Sabe esses poderes que a gente está falando? Na verdade, são uma doença que aparece em algumas pessoas quando elas ainda são crianças e desaparecem quando elas crescem. Até aí beleza, mas o grande problema é que tem muitos adultos querendo esses poderes. Existem organizações criminosas com o objetivo de sequestrar e fazer experimento com essas crianças. Então, pessoas estão sendo usadas, perseguidas e perdendo tudo, simplesmente por terem esses poderes. Depois de uma sequência de eventos, o nosso prota descobre que tem um irmão mais velho e que esse irmão mais velho podia voltar no tempo. E é o seguinte, o Shunsuke, que é o irmão mais velho do prota, ele viu tudo isso daí que eu tô falando pra vocês. Ele, os irmãos e os amigos, todos foram sequestrados, foram levados para um local e começaram a fazer experimento com eles. Só que em determinado momento, o Shinsuke ativou a habilidade dele e conseguiu voltar no tempo, antes de tudo isso acontecer. Só que não adiantou nada. Não importa quantas vezes ele voltasse no tempo. O final era sempre o mesmo e ele não conseguia salvar ninguém. E é o seguinte,
No meio desse bololô todo, de uma descoberta atrás da outra, o prota descobre que o poder dele vai um pouco além do que ele imaginava. Quando ele entra no corpo de alguma pessoa que possua algum poder ou habilidade, ele automaticamente acaba roubando essa habilidade para ele. Então ele toma uma decisão. Ele decide carregar tudo sozinho. Ele planeja roubar o poder de todas as pessoas que possuem habilidades sobrenaturais, para assim erradicar a doença e salvar a todos de um futuro como esse que o irmão dele vivenciou. Então ele começa a viajar pelo mundo, sozinho, enfrentando tudo e a todos, desde pessoas com poderes até mesmo organizações criminosas que querem ele morto a todo custo. Dá para acreditar que isso tudo acontece só em 3 episódios? Tudo bem que o final é um pouco apressado, mas ainda assim é um dos meus animes preferidos. Então, assistam Charlotte. Oh, psst. Responde aí, o que esperar de um anime de Mahou Shoujo? Transformação? Poder? Luta contra o mal? Tudo colorido? Bonito? Uma parada até um pouco inocente? É exatamente isso que Puella Magi Madoka Mágica quer que você pense. Funciona assim, ó. Uma garota comum recebe a oportunidade de realizar qualquer desejo. E para isso, ela faz um contrato com um serzinho muito fofo chamado Kyubei. Nesse contrato, a alma dela é colocada numa joia e em troca, ela vira uma garota mágica e passa a lutar contra bruxas, que são criaturas malignas que representam o desespero. Simples. Só que quanto mais você assiste, mais você percebe que tem alguma coisa muito errada nesse mundo. E se você não quer pegar spoiler, meu boneco, essa é a hora de pular pro próximo anime. Quando a joia, onde a alma de uma garota está, se corrompe completamente, essa garota mágica vira uma bruxa. Sim! Eles estão lutando contra seres que já foram humanos, que já foram garotas mágicas no passado, assim como elas. E tudo isso é controlado pelo desgraçado do Kyubei, que manipula as meninas sabendo exatamente qual vai ser o destino delas. É um ciclo infinito de esperança virando desespero. É garota virando bruxa, sendo eliminada por novas garotas que futuramente serão bruxas. Pegou a visão? E no meio disso tudo, existe a Homura, uma garota que está usando seus poderes de manipulação do tempo para mudar esse destino. Ela já passou por tudo isso, mas continua revivendo de novo, só para tentar salvar nossa prota Madoka de um destino cruel. E quando a ficha cai e você compreende tudo isso, aquele anime fofinho simplesmente deixa de existir. Agora vamos falar sobre o fofíssimo, ou nem tanto assim, Gakkou Gurashi. Mano, imagina um anime tranquilo. Vida escolar, amigas juntas, momentos leves, aquela história gostosa de assistir, onde tudo parece normal. Só que tem um detalhe. Uma delas, a nossa querida Yuki, parece ver o mundo de um jeito diferente. Como se ele fosse mais perfeito do que realmente é. E segura que lá vem bomba, hein? Se não pular agora, não tem mais volta, porque aqui o choque é rápido. Aquele mundo tranquilo que nos foi apresentado não existe. A realidade é outra. Na verdade, esse mundo tá acabando e essas meninas estão no meio de um apocalipse zumbi. A escola onde elas estão é na verdade um abrigo, um dos últimos lugares seguros. E a Yuki, que via tudo de forma perfeita, ela não tá vendo a realidade. A mente dela criou um bloqueio, uma ilusão para não quebrar e colapsar. E a história se desenrola com as outras garotas, tentando sobreviver naquele mundo destruído enquanto protegem a Yuki, mantendo, claro, a ilusão dela viva, para que ela não quebre. Só que ao mesmo tempo, elas também sabem que uma hora a verdade vai aparecer e a realidade vai alcançar a nossa pequena Yuki. E meu parceiro, no momento que isso acontece, não tem mais para onde fugir. Chegamos no chefe, o anime conhecido por talvez, muito provavelmente na verdade, ter o maior plot twist de todos os animes, o poderoso Shingeki no Kyojin. Séculos atrás, a humanidade quase foi dizimada por criaturas humanoides gigantes que devoravam pessoas. Eles são conhecidos como titãs. Para garantir a sobrevivência, os remanescentes da humanidade começaram a viver dentro de muralhas. São barreiras defensivas que mantinham os humanos dentro e os titãs fora. E nunca houve nenhum incidente de um titã dentro das muralhas. Até o momento.
Tudo muda quando o impossível acontece. Aparece um titã colossal, maior do que as muralhas. Ele quebra uma parte da muralha externa e inúmeros titãs conseguem invadir a cidade. Então ele está com terror, sai destruindo tudo e comendo quem quer que visse pela frente, incluindo a mãe do nosso prota. E após todo esse caos, o nosso protagonista, o Eren, decide literalmente acabar com todos os titãs. Então ele e seus amigos de infância, Armin e Mikasa, acabam se juntando à tropa de exploração, que é uma unidade militar que existe para sair das muralhas em missões de reconhecimento e, consequentemente, acabam lutando contra titãs. Só que quanto mais a história avança, mais aquele mundo se expande e mais perguntas começam a aparecer. Se você nunca assistiu Shingeki no Kyojin, de verdade eu recomendo muito que você pule. Já vai direto pro pós-crédito do vídeo, tudo certo. Depois você volta aqui, se assiste, não tem problema. Mas aí já é com você, por sua conta e risco. Em um certo episódio, em um certo porão, tudo é revelado. A humanidade não foi extinta. Existe sim o mundo fora das muralhas. Um mundo com tecnologia avançada, exércitos e guerras. E aquelas pessoas dentro das muralhas são consideradas inimigas. Inimigas que foram exiladas do resto do mundo. Pô, tá, mas por qual motivo elas são inimigas? Bom, meus queridos otas, séculos atrás existia um povo, o povo eldiano, onde eles tinham habilidades de se transformar em titãs. E com isso, esse povo dominou o mundo por cerca de 1800 anos, oprimindo e escravizando os demais. Mas cansados de guerras e em busca de paz, o rei Fritz, que era o rei dos eldianos naquela época, fugiu para a ilha de Parades, onde a história se passa até então. Ele criou as muralhas e manipulou as memórias de todo o seu povo. Mas alguns eldianos remanescentes não foram para a ilha e ficaram em Marley. E com isso nós também descobrimos a verdadeira origem daqueles titãs que ficam fora das muralhas. Eles eram humanos, eldianos que foram pegos no continente de Marley e que foram transformados nesses monstros sem consciências através de um soro e enviados para ilhas de Parades como forma de punição. Os humanos que vivem dentro das muralhas são descendentes desse povo eldiano, só que eles não fazem a mínima ideia disso. Porém, no mundo afora, nunca esqueceu o terror que os eldianos causaram. E essa revelação muda completamente o foco do anime, de uma luta pela sobrevivência com monstros para um conflito político de guerra entre nações. Tudo vira um conflito global, lados diferentes, histórias diferentes, cada um acreditando que o seu lado é o certo. E no meio disso tudo, o protagonista muda. Ele deixa de ser o herói e começa a fazer coisas questionáveis. E no final você percebe que nunca foi algo sobre o bem contra o mal. Sempre foi sobre perspectivas. Sobre como, dependendo do lado que você olha, o vilão pode ser qualquer um. Bom, isso é tudo, espero que tenham gostado. A verdade é que todos esses animes têm algo em comum. Eles te vendem uma história só para depois destruir elas, bem diante dos nossos olhos. Qual outro anime também fez a sua cabeça explodir quando você assistiu? Deixa aí nos comentários. Obrigado por me acompanharem até aqui e vocês já sabem, né? O vídeo só acaba no final. Não se esquece de se inscrever e deixar o like, pô. Isso ajuda muito para que eu possa continuar gravando para vocês. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Valeu. Rapaziada, é o seguinte. Ó, vou abrir o coração agora para vocês. Me julguem. Lá em 2013, quando eu assisti Shingeki no Kyojin, sabe qual foi a verdade? Eu não gostei. Eu não gostei, mano. Sinceramente, achei uma bosta. Mas por quê? Vou te explicar. Eu tava vindo numa sequência que eu tava assistindo muito anime shonen, tá ligado? Era só anime de porrada. Mano, quando eu pensei que ia ter o primeiro confronto mesmo, fudido, dos caras contra os titãs, mano, os caras tudo olhando assim, ó, entrando em desespero, ai, correndo, e não tendo luta, os titãs comendo os caras, ninguém indo pro pau, tirando o Levi, monstro sagrado, que homem. Queria ver o Eren, que falou que ia destruir todos os titãs pra cima dos titãs, cortando nuca e a porra toda, nossa! Então eu acabei ficando um pouco decepcionado. Mas meu parceiro Borjão, ele lia o mangá. Aí ele contou isso daí que eu falei pra vocês no vídeo, o que tava saindo no mangá na época. Aí eu achei interessante, falei, caralho, eu vou assistir essa parada. Então eu comecei a assistir com outros olhos. Eu falei, opa, pensando bem, esse bagulho aqui é interessante. Nem só de porrada, nem só de anime shonen vive um homem. Mas confesso que Shingeki no Kyojin, mano, era um anime que de verdade
eu queria ter assistido sem nenhum spoiler, mano. Pra quem assistiu essa parada aí sem spoiler, porra, o bagulho deve ter sido incrível. Como eu falei, errei. Fui moleque, me julguem. Bom, e é isso. Agora sim, por hoje é só. Fui!